Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Alex Basso e hoje vou dar uma aula cujo tema é Química Verde, conceito, princípios e aplicações. Essa aula, então, ela faz parte do curso de engenharia, então ela é ligada na disciplina de Química Ambiental e também Química Geral e outros cursos, né? Então, aqui é muito importante a gente estar estudando esse aspecto relacionado à química verde, que é um avanço e também ela está sendo muito demandada atualmente na indústria, seja na pesquisa e também no desenvolvimento de novos produtos ou processos de aplicações, né? Então, vamos lá. Meu nome é Alex Basso, como eu falei anteriormente. Vamos lá. Bom, a agenda, né? Então, como está distribuída a aula de hoje? Então, primeiramente, eu vou estar falando aí do principal conceito relacionado à química verde. Eu vou, então, na sequência, fazer uma apresentação sobre o contexto histórico, então, ali mostrando quais que foram as principais fenômenos, acontecimentos históricos que aconteceram, né, para aí sim surgir a química verde. E em seguida eu vou estar apresentando os 12 princípios fundamentais da química verde, que é o que norteia esse conceito. Vou apresentar também alguns exemplos práticos de aplicações relacionadas à química verde. E por fim, então, eu vou estar aí deixando uma avaliação para vocês estarem fazendo aí durante a semana e me entregarem na próxima aula. Com base no livro com base no livro de Química Verde, de Asnastas e Perner, mas com relação ao contexto histórico, assim, por que surgiu a química verde, né? Seja ela química verde, ou química ambiental, ou química corretamente, né? Tem diversos termos, né? Mas química verde é o que melhor se adequou, né? Lá nas décadas de 60, 70, no pós-guerra principalmente, devido à crescente poluição industrial, levou à criação de diversas leis, primeiras leis ambientais, assim, que estavam relacionadas a tentar mitigar, assim, reduzir um pouco o efeito de alguns contaminantes, alguns produtos que eram muito utilizados em larga escala na época, né? E também nessa época, em 62, a Raquel Carson, ela publicou um livro Primavera Silenciosa. E esse livro, ele trouxe à tona, ele mostrou um fenômeno que estava sendo ocasionado pelo inseticida DDT, que na época ele era muito utilizado. Mas ela, nesse livro, mostrou que o produto ele se acumulava no tecido adiposo, ou seja, na gordura desses animais e também de outros seres vivos, e causava danos. Então, das consequências desse produto no meio ambiente foi o acúmulo, principalmente em pássaros e outros animais que estavam em exposição desse produto. Então, no caso dos pássaros, os ovos que esses pássaros colocavam, eles eram constituídos de uma casca tão fina que acabavam se rompendo antes do período correto de nascimento, né? E naquele ano, então, aconteceu que a população de pássaros foi tão baixa que o número de pássaros foi muito baixo. Então, é por isso que ela denominou o livro como Primavera Silenciosa, pois não via o barulho do canto dos pássaros, né? Então, essa é a explicação do porquê do nome Primavera Silenciosa, né? Mas enfim, esse livro ele foi um dos iniciais assim lá que começou a divulgar e também atrair mais a atenção para essa questão ambiental relacionada a produtos que eram utilizados de maneira ilícita, assim, eram utilizados muito amplamente de maneira descontrolada. Substâncias
que realmente a expansão na indústria, ela que foi ocasionada aí por essa grande expansão, ela mostrou que as empresas elas passaram então com isso a adotar processos mais limpos, como por exemplo o uso de catalisadores mais eficientes e também a substituição ou alteração do uso de alguns solventes ou componentes de reação para alguns menos tóxicos, né? E também houve a regulamentação, né? A inserção aí de diversas leis e normas ambientais, onde os governos e as organizações internacionais elas criaram políticas, né? Que incentivam as práticas sustentáveis na química, mas também incentivam e acabam premiando, né? Então ela acaba que, de certo modo, ela penaliza se a empresa faz um procedimento errado, mas ela também acaba beneficiando, por outro lado, as boas práticas ambientais. Por exemplo, atualmente, várias empresas elas usam o termo ESG, que é Environmental, que é relacionado à parte ambiental, social. Então, ela está também ligada a esse termo da química verde, né? Que usa muitos princípios da química verde nisso. Né? E teve com isso, então, diversos avanços tecnológicos que, por exemplo, proporcionaram o uso de outras rotas e técnicas, por exemplo, o desenvolvimento de biopolímeros, então, utilizando uma outra fonte de recurso para a produção de um produto. Também, por exemplo, utilizando a captura do CO2 e algumas outras técnicas de síntese mais sustentáveis, que usam outras fontes de energia, assim como reações químicas em temperaturas mais reduzidas, não uma temperatura super alta, por exemplo. E hoje é bem conhecido que a química verde ela é um grande pilar de inovação para o desenvolvimento sustentável. E ele é aplicado não só na indústria farmacêutica, ele é aplicado em diversas indústrias, seja na indústria farmacêutica, de materiais, da produção de energia, de diversos processos e fabricação de produtos. Então, isso é uma técnica, veio para ficar, né? Então, como cada vez temos aí recursos naturais cada vez mais escassos, o uso de técnicas relacionadas que seguem esses conceitos de química verde, eles devem ser utilizados, né? E serão ainda mais adotados mundialmente. O uso de catalisadores para estar acelerando essas reações. O número 10, então, o princípio 10, que seria o design de produtos de degradação, ou seja, o desenvolvimento, por exemplo, de uma embalagem biodegradável. Número 11, então, aqui a análise do tempo real para a prevenção de uma população, né, poluição. Então, estudando mais a fundo cada reação e fenômeno, né? E o número 12, então, seguindo aí na linha da prevenção de acidentes, sejam acidentes de químicos que possam acontecer. Né? Bom, agora então explicando cada um dos 12 princípios e eu também vou trazer alguns exemplos relacionados a cada um dos tópicos, dos princípios da química verde. Primeiro, então, como eu falei, é a prevenção de resíduos. Essa prevenção de resíduos, o que ela busca? Ela busca evitar a geração de resíduos. Então, em vez de estar produzindo um contaminante lá no final da reação, sabe-se então que é correto, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Então o primeiro princípio é prevenir a formação desses resíduos, seja pelo controle das reações, seja pelo controle de parâmetros de reação ou de certos produtos ou reagentes que são utilizados nessa reação. Aqui eu trouxe como exemplo, então, a produção do biodiesel, né, que é uma reação química ali, que ela vai estar gerando menos resíduos do que se for comparar com a produção do diesel convencional. Por exemplo, o diesel, ele é proveniente, a matéria-prima dele seria o petróleo. O petróleo também é uma fonte que é finita, né? Então, ali,
estaria se utilizando uma matéria-prima que ela é renovável e pode ser facilmente tratada, né, e ser remediada após, né? O segundo princípio, então, ele está relacionado à economia de átomos. Então, o que diz isso? Isso visa, então, maximizar ali, né, o aproveitamento da matéria-prima para a fim de evitar desperdícios, né? Então, no caso, o estudo de uma reação química, né, que ela vai ser otimizada para que ela ocorra de tal forma num sistema reacional que a conversão seja a mais alta possível. Então, ali, garantindo que essa reação química, né, ela converta reagentes em produtos finais sem a ocorrência de subprodutos ou produtos indesejados. Ok? Se tiver alguma questão, por favor, podem interromper que eu vou ficar à disposição para estar respondendo, tá, pessoal? Então, vocês acompanham que eu vou estar seguindo a aula. Vamos lá. O terceiro tópico, então, é um princípio que diz sobre a síntese de produtos menos perigosos. Claro, não vai produzir um produto que é altamente perigoso, né? Que pode causar um dano ao meio ambiente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o risco ele está relacionado ao tempo de exposição e ao qual composto você está sendo exposto, né? Então, aqui no caso da química verde, ela vai buscar não alterar o tempo de exposição, mas sim alterar qual que é o composto que você está sendo exposto. Então, se você está tendo contato, por exemplo, com algum poluente que tem uma menor periculosidade, um poluente que não é tão tóxico, tão poluente, vai estar evitando da ocorrência de algum dano à sua saúde ou então alguma contaminação, algum acidente, né? Por exemplo, aqui, pinturas à base de água, então evitando ali o uso de solventes. Tipo, existem diversas tintas atualmente que têm alta eficiência e elas são à base de água. Então, é um solvente que não vai causar cheiro, não vai causar nenhum tipo de irritação, ele vai ser facilmente utilizado, vai ter a finalidade dele, né? Então, por exemplo, para a pintura de uma colmeia de abelhas, para essa aplicação será utilizada uma tinta à base de água que não seja nociva e não vai causar algum outro dano posterior, seja para quem está aplicando a tinta ou também depois pensando no uso, que no caso que seria para uma colmeia, né? E também, por exemplo, as reações que desenvolvem pesticidas que são biodegradáveis. Então, esses também, por ser biodegradáveis, após terem um efeito na planta daninha que o agricultor esteja querendo derrubar ali, matar, enfim, esse composto, esse inseticida, ele vai se degradar. Então, ele vai acabar que não vai mais causar danos, seja para a fauna ou para a flora. Ok, pessoal? Então, é muito importante esses conceitos, principalmente para vocês que são dessa área do curso de engenharia aqui da Universidade Federal. Bom, dando sequência, então, o conceito 4, ele fala sobre o uso de solventes e das condições de reações mais seguras. Aqui que eu falo, então, de fazer uma reação trocando tentando, né, substituindo solventes, reagentes tóxicos por alternativas seguras e também utilização de temperaturas mais amenas ou pressões mais convenientes, né, mais fáceis de trabalhar, né, que exijam uma demanda energética maior, né? Então aqui, por exemplo, o uso do CO2 supercrítico como solvente na indústria farmacêutica. Então, esse tipo de produto ele pode ser utilizado para substituir algum outro solvente que é altamente tóxico, por exemplo, né? O quinto princípio, ele fala sobre eficiência energética. Então, aqui,
O que os autores buscam, então, é apresentar que deve-se minimizar o consumo de energia, seja de energia em forma de calor, elétrica, enfim, utilizando processos, né, que demandam menor consumo de energia, né? Então, usando processos, rotas, né, que sejam menos exigentes na formação para a sua formação, né, para a sua coerência. Aqui temos também o exemplo, então, como a catálise enzimática, que reduz a necessidade de altas temperaturas, e também o uso de catálise homogênea ou heterogênea, que acaba tornando aí as reações mais rápidas assim, e também mais eficientes, né? Em muitos casos até otimizando o produto e sendo mais seletivos no que diz respeito ao produto que o químico está buscando produzir naquele momento. O sexto está relacionado ao uso de matérias-primas renováveis. Aqui também, então, o autor fala que deve estar preferindo fontes sustentáveis em vez de fontes não renováveis, como, por exemplo, na produção de sacola plástica, por exemplo. Hoje é utilizado, produzido, né, biopolímeros a partir de celulose ou amido de milho, em vez do polímero, que é a sua matéria-prima, é a nafta, né, que é o petróleo, né, basicamente. Então ali substituindo uma fonte não renovável por uma fonte renovável. O sétimo princípio, ele fala então sobre a redução de derivados. Então, o que são derivados? Derivados, então, no processo químico, então está buscando evitar a formação, né, de processos, né, de reações, sequências que evitem etapas adicionais, né, então buscando então redução de insumos e também de etapas que necessitam de alto investimentos, né, para a realização de certas reações, né. Então, como um exemplo aqui, a síntese direta de compostos com rotas alternativas, né, visando a eliminação da necessidade de proteções, né, de grandes preparos, por exemplo, de estruturas, e direta, né, de compostos sem a necessidade de proteção, por exemplo, proteção ou desproteção de determinados grupos funcionais numa molécula, né, e sem a necessidade de diversas etapas de purificação múltipla, né, que isso acaba dando muito custo, né, principalmente nesses processos industriais. A catálise, então, ela entra ali como um auxiliar nesses princípios. Então, ela utilizar catalisadores, então eles buscam então aumentar a eficiência e também reduzir os desperdícios, né? Porque o catalisador ele vai estar participando ali, ele é como um mediador da reação, né? Ele vai estar acelerando o processo, né? Facilitando que a reação ocorra e também que ocorra a formação do produto desejado apenas, né? Então, como exemplo, aqui tem o uso de catalisadores avançados. Hoje tem aí nanomateriais, diversos tipos de compósitos e compostos que são utilizados como catalisadores, né, de reação química, sem a necessidade de uma quantidade alta de reagentes ou de condições extremas de temperatura e pressão. Também, o nono princípio, então, ele prevê aí o design para degradação. O que seria isso? Isso seria projetar os produtos, né, as moléculas, ou seja, os compostos químicos, né, que esses possam se decompor naturalmente após o contato com o meio ambiente, né? Então, por exemplo, no caso do desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, né, que consigam se decompor naturalmente, sem estar deixando resíduos tóxicos ou de estarem permanecendo na natureza por muitos anos, né? Todos os aspectos da ciência e da indústria. Então, assim, como por exemplo, vai estar
fazendo a produção de medicamentos com menos resíduo e, assim, um impacto ambiental reduzido. Então, ele é muito semelhante ao anterior, né? Desenvolver produtos que requeram componentes, né, para a sua produção, os reagentes e também causem menos riscos e possam causar danos menores, né, durante o seu processo de produção e também que lá no final esse impacto ambiental desse produto seja reduzido. Bom, então nota-se aí que são diversos, né, são 12 os princípios de química verde que estão aí hoje norteando o desenvolvimento de toda essa indústria química que nós vemos hoje. Tanto que muitas startups e empresas novas e grandes empresas como a BASF e outras grandes empresas, grandes nomes da química, eles buscam estar adotando esses princípios da química verde para poder ser mais competitivos na indústria, ser mais competitivo comercialmente e também usar isso como uma forma de venda, uma forma de trazer o cliente, de uma venda mais ambientalmente correta, né? Então, o cliente que vai comprar um produto, que sabe que o processo produtivo, assim como a matéria-prima e todo o que é relacionado à produção e os produtos é mais correto, a gente vai estar dando preferência de maneira geral para essas marcas, né? Assim como, por exemplo, o uso de temperaturas de reação mais baixa, a substituição de reagentes tóxicos por menos tóxicos, isso vai estar também trazendo um benefício econômico também para a própria empresa. Então, isso é uma relação de ganha-ganha, seja para os consumidores, para a indústria que está produzindo e também para o meio ambiente em geral, né? Bom, mas vamos lá. Então, a gente já viu aí que tem diversos conceitos aí relacionados aos princípios que seguem a química verde. Bom, agora então vamos mostrar algumas das aplicações, apesar de eu já ter dado alguns exemplos, né? Então, mais detalhado agora. Uma das aplicações seria, então, seguindo, né, esses princípios da química verde, é a produção de compostos, de combustíveis renováveis, né? Então, por exemplo, aqui tem o biodiesel, o etanol, que são combustíveis que são produzidos aí por fontes renováveis, seja por óleos vegetais, gorduras animais, ou também pelo milho, pela cana-de-açúcar, como é o caso do etanol, né? Então, todo o processo de produção do etanol e do biodiesel, ele acaba gerando uma poluição, uma contaminação ambiental e requer menos demanda de energia do que comparado com a produção do diesel ou de gasolina, alguns outros combustíveis de origem do petróleo, de origem mineral, né? E é sabido que o mineral, o petróleo, ele tem uma fonte finita, né? Uma hora vai acabar, isso já é previsto, né? Então, o uso dessas fontes alternativas, elas vêm de encontro com os princípios da química verde. Bom, então agora falando um pouco sobre outras aplicações da química verde, então surgiu, por exemplo, o uso de reações químicas que utilizam de catalisadores, né? Então, no caso aqui, eu trouxe o exemplo da fotocatálise, que ela é uma reação que ela pode ser realizada, né? Que ela é bem recente, é uma reação relativamente nova, né? Que foi desenvolvida, então ela é uma reação que ela pode estar fazendo algumas reações químicas, seja de decomposição, ou de síntese, ou de formação de produtos. Ela pode ser realizada em temperatura ambiente, então, e também a baixas pressões. Então, por exemplo, aqui na figura esquerda tem um reator que ele é capaz de estar degradando o NOx, que é um poluente, né? Seja o NOx ou o tolueno ou qualquer outro composto orgânico volátil, ele pode estar degradando esse composto
utilizando aí temperaturas ambiente, mas com a aplicação de uma luz, né? No caso, a fotocatálise, ela é uma reação que ocorre ela é ativada com luz, né? Então, diferentemente de uma reação termoquímica, ou térmica, ou química, né? Que era muito utilizada anteriormente para a degradação de poluentes, né? Essa reação, ela consegue estar fazendo a eliminação ali, a remoção do poluente, né? O abatimento do poluente, utilizando uma rota mais sustentável, né? Ambientalmente correta, né? Que não vai estar exigindo a adição de altas energias para aumento da temperatura do reator e vai ter uma boa eficiência na sua reação. Aqui também nessa figura aqui do lado direito mostra um chip, um microreator, né? E aí o desenvolvimento desses dispositivos, do microreator, por exemplo, ele também vem de encontro com os princípios da química verde, porque ele acaba por estar maximizando, né, o uso dos átomos ali, ele vai estar maximizando a reação, a otimização da reação, né? Então vai ter uma reação ali, por exemplo, de decomposição ou de síntese de algum produto de uma maneira mais eficaz. Então vai estar aumentando a eficiência, vai estar reduzindo ali a necessidade de etapas adicionais, seja de alta energia ou de grandes quantidades de matéria-prima, de grandes quantidades de reagentes, né, para uma reação. Então, no caso, a reação de fotocatálise, ela vem muito de encontro com a utilização desses princípios da química verde. Então, aqui, uma reação desse tipo, ela engloba diversos princípios da química verde. Então, aqui tem-se o fotocatalisador, que no caso a catálise, ela já é um dos princípios da química verde. Então, o uso desse catalisador para aumentar a eficiência e também está direcionando a reação, né, para a formação de um só produto, né? Então, menor ocorrência de produtos intermediários, né? Então, e também a utilização melhor de recursos naturais. Então, por exemplo, aqui vai ter um reator que ele é muito mais eficaz. As reações que são acontecidas aqui, elas são mais eficientes e mais organizadas, né? Bom, agora então, como atividade, eu gostaria que vocês, para a próxima aula, estivessem pesquisando um artigo científico. Então aqui a gente vai, por exemplo, eu vou escrever alguns termos aqui no quadro. Química verde, química ambiental, princípios de química verde, rotas alternativas de síntese, produção de produtos sustentáveis e utilizar esses termos que eu acabei de escrever no quadro. Então a gente vai pesquisar, vocês, né, em casa vão pesquisar, ou se quiserem utilizar aqui no final da aula também, pesquisar alguns artigos, né? Vamos pesquisar um artigo, cada pessoa precisa trazer, né, um artigo científico que use esses princípios da química verde no seu estudo ali, né? Seja para desenvolver um produto ou um processo, né? Então eu quero que vocês tragam para a próxima aula um resumo desse artigo. Então vocês vão pesquisar o artigo, ver, né, identificar quais que são os princípios, quais dos 12 princípios estão lá no artigo apresentados, né? Quais que o autor, né, a pessoa lá, o pesquisador, ele escreveu, ele usou ali para desenvolver o estudo dele, e vocês vão estar trazendo para mim, para nós, na próxima aula, como forma de avaliação, então, um resumo de uma página que
um resumo inteligente, né, que mostre quais que foram, um resumo do estudo, assim, geral, do principal achado e do objetivo do estudo, né, do problema. Não, primeiro vocês vão mostrar a problemática, qual que é a problemática do artigo, né, por que ele foi desenvolvido. Depois vão botar o principal objetivo e a metodologia, brevemente, e por fim os resultados encontrados. E aí vocês vão, em sequência, botar quais e descrever, né, quais dos 12 princípios foram utilizados nesse estudo e mostrar em por quê, né? Por que está relacionado com essa parte do estudo, né? Então mostrar qual dos princípios e em qual parte do trabalho isso está. Tá? Ficou bem claro? Deu para entender? Tá, mas então, bom, só repetindo então aqui, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão para a próxima aula pesquisar um artigo que tenha utilizado algum dos princípios da química verde. Aí vocês vão fazer um resumo com a problemática, os objetivos e a metodologia e os resultados desse artigo, né? E vocês vão estar descrevendo também quais, né, e onde esses princípios da química verde eles se encaixam nesse estudo, né? Por exemplo, se for um estudo que vai estar utilizando algum catalisador novo, por exemplo. Então você vai ter que mostrar lá por que ele está utilizando aquele catalisador. Qual que é o objetivo? Reduzir a temperatura, por exemplo, de 600 graus, quer baixar para 300, por exemplo. Então já é um princípio que seria a redução dos recursos naturais e também de recursos energéticos, né? Outro tópico, alteração de um produto na rota de síntese, por exemplo, de algum fármaco. Então, vocês vão estar escrevendo, o autor substituiu tal reagente por outro menos tóxico, visando a produção de um fármaco X. Então, isso eu quero que vocês escrevam um resumo, né, nesse resumo e tragam para a próxima aula. Tá entendido, então, pessoal? Bom, agora então eu gostaria de perguntar, vocês precisariam de alguma ajuda, por exemplo, na questão da plataforma CAPES? Aqui já está todo mundo bem habituado com a pesquisa de artigos na internet? Tá tudo certo? Tá, senão eu posso explicar, mas porque basicamente vocês vão estar digitando ali no seu navegador, escreve periódicos CAPES. Aí, se for logado aqui na internet da UFSC, vocês já vão ter acesso a uma grande quantidade de artigos da base de dados. E se vocês estiverem em casa, então vocês vão ter que estar conectando via VPN. E aí vai liberar o acesso a diversos artigos científicos. E ali, quando você vai digitar os dados, vocês podem utilizar alguns operadores booleanos, que seriam o E, o asterisco, algumas palavras-chave assim, bem específicas com o que vocês buscam. Podem estar alterando algum termo de pesquisa, né, por exemplo, ou limitando só para artigo mais recente, né, a língua, tudo. Isso vocês vão estar ajustando conforme a necessidade. Mas isso já fica tema para outra aula. Se alguém tiver algum problema, pode procurar depois da aula ou me mandar um e-mail que eu vou estar ajudando também nessa busca de artigos e do material para vocês estarem fazendo essa atividade, né? Tá ok? Da Primavera Silenciosa. É um livro bem interessante. Quem tiver tempo, ler assim, vai ver que ele vai estar discorrendo ali sobre vários fatos que aconteceram na época e são bem interessantes. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aqui, muito obrigado e até a próxima aula. Esse aqui é o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, então eu gostaria que vocês mandassem as perguntas, podem mandar, eu vou estar respondendo e caso vocês queiram também, tem esse meu telefone, que é
WhatsApp também, podem mandar que eu respondo a hora que dá. Se eu não estiver em aula, assim, eu vou estar respondendo vocês. E quem preferir pode vir pessoalmente na sala 213 aqui do bloco A, que eu fico ali até, eu tenho um horário nas quarta-feiras à tarde, que é para atendimento do aluno, assim, né? Eu vou tendo os horários específicos para atender o pessoal. E aí quem quiser é só chegar. Mas é isso aí. Gostaria de agradecer vocês ali pela atenção. E como estamos, e sempre relembrando, né, que como estamos num curso de engenharia de energia, né, e atualmente com a limitação das fontes de fonte de matéria-prima, fontes e também a ocorrência e a alteração de muitas legislações, né, é necessário estar aí adequando processos, adequando produtos, matérias-primas, alterando as formas como se faz a química básica, né? Como acontece reações, por exemplo. Né? Então, isso a gente tem que estar sempre tentando maximizar ali os nossos recursos, né? Porque cada vez são mais finitos, né? Assim como o tempo também. O tempo, agora com o advento da inteligência artificial, tem muitos processos e procedimentos que são realizados em questão de segundos. Tipo, por exemplo, o cálculo de uma reação, todo esse cálculo de alguns parâmetros, o entendimento da causa e efeito de uma reação ou da alteração de um parâmetro, ele é identificado e corrigido instantaneamente, atualmente por esses modelos de inteligência artificial que usam, por exemplo, machine learning e outras técnicas, né? Então, com isso, mostra que é importante, né, vocês estar sempre atentos a essas oportunidades. E que com aqueles 12 princípios que eu mostrei anteriormente, que norteiam a química verde, então vocês podem estar tendo eles como base para o desenvolvimento de produtos ou processos ou de empresas. Por exemplo, vai fazer uma empresa de consultoria, ou vai desenvolver um produto novo, um processo novo. Você tem que estar sempre levando em consideração esses aspectos para desenvolver um produto, né, um processo que seja de acordo com as normas e também que leve em consideração esses pontos, né, que é de extrema importância hoje. Por exemplo, se você for em um país de primeiro mundo, que nem, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, lá tem uma grande quantidade de legislação, de normas que elas buscam cada vez mais restringindo o uso indevido, por exemplo, o uso excesso de reagente, altas temperaturas, condições extremas. É cada vez mais... a química está sendo cada vez mais ambientalmente correta, assim, digamos, né? Ela é uma indústria que está migrando para uma reação para uma linha mais amigável, assim, mais ecologicamente correta, né? Então, esses princípios eles acabam estando relacionados com esse tema. Mas o que vocês podem ter Vocês podem, para próximas aulas, eu vou estar trazendo, então, ali mais exemplos que a gente vai discutir juntamente com esse material que vocês trouxerem. Então, eu vou estar podendo fazer a leitura de alguns desses resumos e estar também apresentando os melhores temas ali, alguns específicos. A gente vai escolher alguns específicos e eu vou estar detalhando mais, né, e auxiliar vocês para entender bem como funciona esses aspectos da química verde nesses artigos que vocês vão trazer, ok? Mas seria isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos. Acho que eu acabei... dá certo o horário ali, os 40 minutos de aula. E então a gente se vê na próxima aula. Gostaria de agradecer. Então eu vou também deixar na pasta da disciplina essa aula impressa, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Só podem mandar no telefone aqui, ou então manda por e-mail que eu vou estar respondendo prontamente. Tá, pessoal? Muito obrigado. Caso tenham
Alguma dúvida, fica à vontade. Tá ok, então. Tchau, muito obrigado. Abraço.